Iniciando a primeira edição do Curtas do PB Desporto, neste domingo, 25 de fevereiro de 2024, direto aqui de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, tempo chuvoso aqui em todo Portugal praticamente. A gente vai falar primeiro, nessa nossa edição, a primeira de domingo, deste domingo, 25, do clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o Fla-Flu, reunindo duas das maiores equipes do futebol brasileiro, Flamengo e Fluminense. Já temos 447 jogos na história desse clássico, com 162 vitórias do Flamengo, 141 do Fluminense e mais 144 empates. O maior artilheiro da história desse clássico é Zico, Arthur Antunes de Coimbra, o Zico, maior ídolo da torcida do Flamengo, com 23 gols marcados, né, na história desse clássico. Pelo lado do Fluminense, temos o Hércules, que marcou 18 gols. O Zico marcou 23 gols em 39 jogos, enquanto que o Hércules fez 18 em 24 partidas com a camisa do Fluminense. O primeiro clássico entre as duas equipes ocorreu no dia 7 de julho de 1912, 3-2, vitória do Fluminense, enquanto que o mais recente terminou em 1-1 e foi disputado na 33ª rodada do último Campeonato Brasileiro, a edição de 2023. A maior goleada pertence ao Fluminense, 7-0 em cima do Flamengo, no torneio municipal, jogo esse realizado em 1945 no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama. Agora, como chegam as equipes para essa partida? Para mais um clássico envolvendo Flamengo e Fluminense. O Flamengo é o primeiro colocado nos critérios de desempate. Ambas as equipes têm 21 pontos, só que o Flamengo tem um saldo superior, 17 gols contra 10 do Fluminense. O Flamengo, após o empate com o Vasco, emendou 4 vitórias consecutivas, sendo a última delas 4-0 em cima do Boa Vista. O Fluminense vem, né, de um tropeço, uma derrota, numa partida muito ruim, muito abaixo da média do Fluminense, mesmo jogando numa altitude de Quito, 2.800 metros, na casa do adversário LDU, mas foi um jogo que o Fluminense praticamente se defendeu. E foi unanimidade, praticamente, de toda a mídia, de toda a imprensa, que se a partida terminasse 2 ou 3-0 para a LDU, não seria nada demais, né? O Fluminense perdendo por 1-0, e agora tem que reverter no Maracanã, nessa semana agora, no meio de semana, dia 28, o jogo da volta. Tem que vencer por 2 gols de diferença, já que 1 gol de diferença levará o jogo para os penais, a decisão dessa Recopa. O campeão da Sul-Americana é a LDU, do Equador, e o Fluminense, o campeão da Taça Libertadores da América. O Fluminense também foi vice-campeão mundial, perdendo para o Chile. Mas, mais um clássico que vai ocorrer às 16 horas no Maracanã, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, 19 horas, horário aqui de Portugal, horário de Lisboa, envolvendo essas duas equipes das mais importantes do futebol do Brasil. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Já o Fluminense, o provável time é Fábio no gol, Guga, Antônio Carlos, Marlon e Diogo Barbosa, André Martinelli, mais o Renato Augusto, Douglas Costa, Arias e John Kennedy. Flamengo do Tite contra o Fluminense do Fernando Diniz.
E a gente vai passar, inclusive, vai falar mais desse clássico logo após a partida, o término da partida, na nossa segunda edição aqui do Curtas do PB Desporto, mas iremos também falar notícias aqui de Portugal, da Liga Portuguesa, em mais uma rodada nesse final de semana. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Gente, como eu sempre digo, você não paga nada e vai estar somando e muito para que a gente continue produzindo mais e mais conteúdos pertinentes relacionados ao mundo do futebol, notícias do Brasil, mas notícias também aqui de Portugal, como toda a Europa, enfim, das principais ligas, né, do continente europeu. A todos um abraço e até logo mais com a nossa segunda edição do Curtas do PB Desporto. Até lá!